E aí você resolveu abrir o seu próprio escritório de contabilidade ou prestar contabilidade para clientes, mesmo como sendo um profissional autônomo, ou até mesmo atua na área contábil com microempresas e empresas de pequeno porte, tem dúvidas do que você precisa fazer para esse tipo de empresa, que contabilidade aplicar, se existe alguma norma específica? Se esse é o seu caso, eu te convido a ficar comigo nesse vídeo até o final, porque eu, professora Stephanie Kalinka, vou aqui te mostrar o que você precisa saber para atender microempresas e empresas de pequeno porte. Então vem comigo, porque a aula hoje ela é prática. Sim, aula prática, porque eu vou te mostrar onde você tem que acessar aí já da sua casa, o que você tem que baixar, o que você tem que ler, o que você já tem que começar a fazer agora. Então, vamos lá, vamos aproveitar esse vídeo para agir. Então, a primeira coisa que eu quero te convidar a fazer é entrar comigo aqui no site do Conselho Federal de Contabilidade, o CFC. Vamos entrar aqui no site do Conselho Federal de Contabilidade. Que site é esse? cfc.org.br. A gente sabe que o site do Conselho Federal passou aí por algum momento de instabilidade. Ainda não está 100%, mas a coisa está caminhando para daqui a pouco ficar tudo perfeito com o nosso site. Então acesse o site aqui e vamos até a legislação. Então aqui em cima no site do Conselho nós temos o ícone da legislação. Essa parte do site ela é fundamental para você, profissional da contabilidade. É claro que não é o único local que você deve pesquisar e que você deve utilizar. Você, na verdade, deve utilizar todas as informações do site, principalmente a parte inicial das notícias, tá? Mas essa parte aqui, ó, marca como favorito aí no seu computador. Normas brasileiras de contabilidade. Saiba que se você quer atender microempresas e empresas de pequeno porte, existem normas específicas para esse tipo de empresa. O que pra gente é muito bom, porque existe uma norma simplificada de contabilidade. E isso ajuda e muito nós, profissionais da contabilidade. Onde você vai encontrar, então, essa norma contábil simplificada? Aqui, ó. Aqui em NBCTG geral, nós temos aqui normas simplificadas para PMEs. Então, vamos clicar aqui. Aqui dentro, você vai encontrar norma de contabilidade para pequenas e médias empresas, mas vai encontrar uma específica que vale para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, você que atende ou quer atender microempresas e empresas de pequeno porte, você pode utilizar essa ITG 1000. Então, abrindo aqui dentro do site do CFC, em parte de legislação, normas brasileiras de contabilidade, a gente vai ter aquilo que se chama de modelo completo para microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, tudo que você precisa saber para atender uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, você vai encontrar aqui com relação a modelo contábil, tá? Então veja como que é dividida essa norma. Nós temos aqui a norma que vai falar do alcance, ou seja, para quem a gente deve utilizar essa norma, quem pode usar, e aqui vai dizer, né, que são as microempresas e as empresas de pequeno porte, vai trazer algumas definições, vai falar de escrituração. Será que microempresas e empresas de pequeno porte precisam ter escrituração? A gente vai ver aqui dentro da ITG 1000. A gente vai ter critérios e procedimentos contábeis que podem e devem ser utilizados por esse tipo de empresa. Vamos ter ainda as demonstrações contábeis, exatamente quais são as demonstrações contábeis que precisam ser elaboradas por esse tipo de empresa. E ainda vamos ter aqui uma parte falando sobre o plano de contas simplificado. Será que existe um plano de contas padrão para microempresas e empresas de pequeno porte? Então, tudo isso a gente consegue ver aqui dentro da ITG 1000. E tem anexos, tá? Anexos são modelos que a gente pode seguir que a norma nos traz. Nós temos no anexo 1 a carta de responsabilidade da administração. Se você não sabe o que é essa carta de responsabilidade da administração, fica de olho porque nós vamos falar dela. Temos aqui também
o modelo de balanço patrimonial, com grupos e subgrupos que são exigidos para microempresas e empresas de pequeno porte. Temos ainda no anexo 3, um modelo de demonstração do resultado do exercício, do período. Nesse caso aqui, a demonstração do resultado do período, nós vamos ter contas e grupos que a gente deve utilizar lá para as microempresas e empresas de pequeno porte. E no anexo 4, nós temos um plano de contas simplificado, um modelo que a gente pode utilizar nesse tipo de empresa. Abrindo a norma ela é muito fácil de realizar a leitura, então vale muito a pena você investir fundo no entendimento dessa norma, porque diferente de muitas outras normas, essa aqui tem uma linguagem muito simples, muito simplificada, o que nos ajuda e muito. A quem que é, né, para quem que pode aderir à ITG 1000? Então a norma ela já começa a falar disso. E a norma vai dizer que a gente pode optar então pela adoção da ITG 1000, desde que os nossos clientes, então, sejam microempresas e empresas de pequeno porte. Então, essa norma, ela é aplicável somente para esse tipo de entidade, para microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Lembrando que se você tem clientes que se enquadram como pequenas e médias empresas, aí nós temos a NBCTG 1000, tá? E são diferentes, então. Aqui, para aplicar ITG 1000, tem que ser microempresas e empresas de pequeno porte. E se você está se perguntando quem seriam, né, as microempresas e as empresas de pequeno porte, existe uma definição aqui dentro da norma que ela vai nos remeter a uma outra legislação. Então, se a gente for olhar, olha só o que vai dizer a norma. Para fins dessa interpretação, entende-se como microempresas e empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada ou o empresário, a que se refere lá o artigo 966 da Lei 10.406, o Código Civil, que tenha auferido no ano calendário anterior receita bruta anual até os limites previstos numa outra lei, a Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional. E aí, eu te convido aqui sempre quando você for realizar a leitura de uma norma contábil, que você esteja disposto a procurar outras legislações ou outras normas que porventura forem faladas, né, forem citadas durante a sua leitura. Isso é muito importante você saber. Então o legal é você ter um tempo adequado para poder efetuar a leitura das normas, porque você vai precisar ficar nesse vem e vai. Eu vou abrir aqui para você, primeiro aqui para te mostrar onde você pode encontrar essas leis, tá? Então eu costumo fazer assim, eu vou lá no Google mesmo e jogo a lei. Se é uma lei que eu já conheço, que eu já tenho salva, eu já vou no meu computador e já pego. Então abrindo a lei aqui, lembrando que sempre busque, né, de sites confiáveis, aqui é o próprio site do Planalto, então eu já consigo ver, ó, é o Código Civil, lembra que eu comentei para você? Então vai dizer que vai poder se enquadrar como microempresas e empresas de pequeno porte aquelas que estavam citadas lá no artigo 966. Então, se eu quiser, eu posso olhar aqui, fazer a leitura, né? Ele estava falando aqui do artigo 966. Eu consigo fazer a leitura. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. Ele ainda vai dizer quem não se considera empresário. Tá? Então é importante você estar sempre nesse vai e vem. Isso é fundamental para que você compreenda melhor a leitura das normas, você compreenda a aplicabilidade das normas. E ainda fala com relação à receita. Qual é a receita que uma empresa tem que oferir para ser considerada como microempresa e empresa de pequeno porte? Então também vou te orientar aqui a entrar lá na Lei Complementar 123, lá onde a própria norma está citando, ó, a norma está citando o artigo 3º, inciso 1 e 2. Então eu consigo aqui também no próprio site do Planalto, encontrar essa norma e vou me direcionar lá para o artigo que a norma está fazendo menção, que é o artigo 3º e fala do inciso 1 e 2. Então aqui, ó, no caso da microempresa,
aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. O que significa? Significa dizer que se eu atendo, então, alguma empresa que tenha receita bruta até R$360 mil, ela é considerada microempresa para fins da norma, né, da ITG 1000, e eu posso, então, aplicar essa norma a esse tipo de empresa. E com relação a uma empresa de pequeno porte, aquela que está aqui no 2, que tenha auferido, né, o que aufira em ano calendário, receita bruta superior a 360 mil, igual ou inferior a 4.800.000 reais. Então, voltando aqui na norma, o que a norma está dizendo é que eu posso aplicar ITG 1000 para aquela sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada e para o empresário, a que se refere o artigo 966, lá do Código Civil, né, da Lei 10.406, desde que tenha auferido no ano calendário anterior receita bruta anual. Se for microempresa, até R$360 mil. Se for uma empresa de pequeno porte, mais do que R$360 mil, até R$4.800.000. Se eu tenho clientes que se enquadram, então, nesses termos aqui, eu posso, portanto, aderir à ITG 1000 e vou dizer que vale muito a pena porque é um modelo contábil bem simplificado. E aqui continua. E aí uma coisa já bem importante que eu já quero levar em consideração é com relação a esse item aqui da norma. A adoção dessa norma, eu disse que é uma contabilidade simplificada, mas atenção, não desobriga a microempresa e a empresa de pequeno porte a manutenção de escrituração contábil uniforme dos seus atos e fatos que provocam ou possam vir a provocar alteração no seu patrimônio. Então, a gente vai ter a parte da escrituração, diz que sim, que a escrituração tem que ser realizada por esse tipo de empresa, tem que ser realizado normalmente, inclusive de acordo com a ITG 2000, tá? A ITG 2000 trata de escrituração contábil e aqui vai dizer que a gente precisa, então, se atentar para, tem que estar em conformidade a nossa escrituração com a ITG 2000. Então, vale a pena fazer a leitura também da ITG 2000 referente à escrituração contábil. Então, não adianta, você atende uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, você tem que fazer a escrituração contábil dela. Uma coisa muito importante que traz pra gente a ITG é com relação à carta de responsabilidade da administração. Você já ouviu falar disso? Então, se você quer aí abrir seu próprio negócio da contabilidade, saiba que é necessário essa carta de responsabilidade da administração. É uma maneira de salvaguardar a responsabilidade do profissional da contabilidade, tá? E aí, aqui dentro, inclusive, aqui dentro da ITG 1000 existe um modelo de carta de responsabilidade que a gente pode utilizar. Então é muito legal, vale muito a pena você dar uma conferida nesse modelo. Vai falar de critérios e procedimentos contábeis para esse tipo de empresa, então vai falar com relação ao estoque, com relação ao imobilizado, a depreciação, o método de depreciação, vale muito a pena você fazer uma leitura focada. Vai falar com relação ao registro da receita, né? Que a receita ela tem que ser reconhecida na proporção que o serviço for prestado para a receita de prestação de serviço, e muita gente tem dúvida, inclusive tem que seguir essa regra para microempresas e empresas de pequeno porte. A gente vai ter aqui dentro ainda da ITG 1000 as demonstrações contábeis, e a ITG vai dizer que as demonstrações que uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte precisa elaborar é o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e as notas explicativas. Vai ter aqui ao longo da ITG uma explicação do que tem que conter no balanço patrimonial, na demonstração do resultado e também nas notas explicativas. Vamos ter ainda uma parte que fala do plano de contas simplificado. Então, existe aqui um modelo, tá, de plano de contas, um modelo bem simplificado, mas diz, inclusive a ITG, que quando a gente for elaborar um plano de contas para uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, que a gente deve levar em consideração as especificidades da empresa, a natureza das operações também que é realizada por cada cliente que a gente atende. E no plano, esse plano de contas simplificado,
diz que um plano de contas desse tipo de empresa tem que conter pelo menos 4 níveis. Aí vai trazer, ó, o primeiro nível é o grupo, né? Ativo, passivo, PL, receita, custo, despesa. O segundo nível é a classificação, então eu tenho o ativo e o nível 2 do ativo seria ativo circulante, por exemplo, ou ativo não circulante. O nível 3, então, é o que vai ter dentro do ativo circulante, como, por exemplo, caixa e equivalente de caixa, entraria como o nível 3. E o nível 4 seria, por exemplo, a conta banco movimento, que estaria dentro de caixa e equivalente de caixa. Inclusive, mostra uma exemplificação aqui dentro da ITG 1000. Ativo, ativo circulante, aí dentro caixa, equivalente de caixa, nível 4, banco, conta, movimento. E vem os anexos, ó, a carta de responsabilidade da administração, que é muito importante a gente entregar para o dono da empresa, né? Para o administrador da microempresa, da empresa de pequeno porte, para que faça assinatura anualmente. E nós temos também o modelo de balanço patrimonial, um modelinho que a gente tem que seguir no mínimo os grupos, e também de demonstração do resultado. Ou seja, e o plano de contas, ó, no anexo 4, o plano de contas simplificado, para quem quiser um modelinho básico. Ou seja, de fato, essa ITG ela é simplificada e vale muito a pena a utilização. Quero mostrar para você ainda que aqui dentro das normas simplificadas nós temos uma orientação, a orientação 1000, que é a orientação para a utilização dessa instrução, tá? Dessa norma. Então a orientação técnica vai nos ajudar a compreender, a esclarecer alguns assuntos que porventura geraram dúvidas com relação à ITG 1000. Então a gente consegue aqui, ó, entender mais a fundo a utilização da ITG 1000, caso a gente tenha alguma dúvida na aplicabilidade. Ou seja, vale muito a pena você conhecer essa ITG 1000 e se você então quer atender clientes de microempresas e empresas de pequeno porte, clientes que se classificam como microempresas e empresas de pequeno porte, você precisa obrigatoriamente fazer a leitura. Se você atua na área contábil, dentro de um departamento contábil, por exemplo, de um escritório, também é fundamental que você conheça essa instrução. E você que é estudante da contabilidade, que quer se tornar um profissional contábil, não tenha dúvida de que entender dessa norma é simplesmente necessário para que você possa aí alavancar sua carreira profissional e entender mais de contabilidade. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou aqui, entender um pouquinho da ITG 1000, ou seja, do modelo contábil para microempresas e empresas de pequeno porte, deixa aqui seu comentário, seu like e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeos novos sobre contabilidade.